E é interessante que eu conversei com o Pedro, foi hoje, né, Pedro? Ontem, hoje, todo dia a gente está conversando. O Pedro tem como ele fez ortodontia, e já tem caso de muito tempo de ortodontia, e está chegando o paciente para ele agora, ele tem outros olhos, né, Pedro? Ele já está enxergando diferente o paciente dele, porque na ortodontia manda abrir a boca, vê se tem classe 1, classe 2, classe 3, faz as medidas, o arco que eu vou colocar, os brackets que eu vou colocar, e vai fazendo força e vai buscando espaço. Não tem espaço, tira dente, né? Põe espaço. Se o dente não erupcionou, vai lá, puxa ele para o lugar. Então, não tem um respeito, desculpa a palavra, mas é o que eu penso, não tem um respeito à fisiologia humana. O ortodontista entra lá, essa boca, qualquer horário, do dia ou da noite, idade, o paciente entrou no consultório de um ortodontista, ele vai fazer o mesmo trabalho. Lembra, Pedro? A mesma análise. Agora, com o Stemile Brace, não. Eu senti o Pedro assim que abriu a cabeça bastante, né, Pedro? Porque a intenção minha é mostrar que a Marta colocou, nós não podemos viver no quadrado, né? Viver no quadrado, você não sai. Você sabe os 4 buracos do dentista? Alguém sabe? O primeiro buraco é do consultório, das 4 paredes. Ele está num buraco, uma caixa. E o segundo buraco? É o buraco da boca. Se não botar o paciente sentado na cadeira, deitado na cadeira com a boca aberta, o que ele vai fazer? E a nossa odontologia que nós estamos conversando hoje, eu não preciso disso, na verdade. Então, primeiro buraco do dentista, o consultório. O segundo buraco, o buraco da boca, que ele está com a boca aberta. E o terceiro buraco? O buraco do dente. Algum dente tem que ter um buraco, tem que ter alguma coisa, falta um dente entre um buraco e outro. E o quarto buraco? É o buraco da vida que o dentista, que o cirurgião dentista se mete e não consegue sair. Porque ele só vai enxergar o quê? Dente. Esse é o grande problema que nós temos na odontologia. Acho que na Venezuela a mesma coisa, quase todo mundo está assim, porque é uma indústria muito forte, na indústria de medicamentos, né? E a indústria da odontologia. Pega um indivíduo que faz somente implante e fala para ele que ele tem que fazer um ajuste oclusal. Ele sai correndo. Ou então fala para ele, você fez o exame sérico? Esse paciente está em condição de fazer? Não, ele só viu o dente. Pouquíssimos. Meu filho faz isso, fez o curso comigo, nós fizemos curso de pós-graduação em hormônio, meu filho estava junto, mas eu estou vendo que ele só faz alguns pacientes o exame sério, que alguns pacientes nos implantes. E tem que fazer em todos. Hemograma, ele faz em todos. Mas tem que fazer estudo sério. Então, na realidade, nós ficamos naquele quadrado. E agora a gente começa a enxergar o dono do dente. Quem é esse dono do dente? Hoje eu fiz uma consulta interessante. Uma psicóloga. Ela sentou na minha frente e falou, meu marido não quer dormir comigo mais porque eu estou roncando demais. Uai, então arruma outro marido que não tem problema. Até brinquei com ela. Então, ela queria que eu resolvesse o problema do ronco. Ela veio para botar olha, o senhor tem um aparelho que acaba com ronco. Eu falei, tenho. Mas só que eu tenho um tratamento que você tem de fazer para acabar com o ronco. E o aparelho só faz parte com esse tratamento. Mas não é só aparelho? Eu falei, olha, eu não sei se alguém consegue cozinhar feijão numa panela, numa frigideira. Bota no fogão, frigideira com feijão, não sai. A frigideira é para o bife, para o ovo. Essa panela é para isso. É para tudo que nós fazemos, carro, tudo que você tem na sua vida, roupa, né? Você se veste para ir para uma festa, para ir para trabalho, para tudo. E ela achou que a odontologia tinha um aparelho e resolvia o problema. Aí eu fui explicar 1h40 de consulta. Ela falou, doutor Antônio, eu não sabia que existia uma odontologia assim. É uma psicóloga já de 25 anos de psicologia. Morava em São Paulo, veio para Goiânia tem uns 4, 5 anos. Tem uma clínica aqui em Goiânia. Eu não sabia que existia essa odontologia. Porque me falaram que o senhor tem colocado um aparelho nas pessoas. Tenho colocado aparelho. Mas antes do aparelho, eu gostaria de perguntar para a senhora, qual é a primeira função da boca? Outra coisa, qual é a função do nariz?
E ela é psicóloga de comportamental. E se é de comportamental, ela atende quem? TDAH. Aí foi um prato cheio para mim, né? Uma psicóloga que atende TDAH. Aí eu perguntei para ela, mas a senhora atende a TDAH mesmo? Sim. Quanto tempo de tratamento a senhora tem para esse TDAH e tal? Isso depende. Vai 2, 3 anos, 1 ano. Vai depender de onde veio, como é que é. Começamos a conversar. Aí eu perguntei para ela, o que é um TDAH? Ela só me deu os sinais e sintomas do TDAH. Mas eu não perguntei isso para a senhora. Eu falei, por que existe um TDAH? Não, porque o TDAH não aprende, porque ele é hiperativo. Não, doutora. Eu estou perguntando que todos nós nascemos sadios. Ninguém nasce TDAH. Ninguém nasce TDAH. Você fica TDAH. Agora, para ficar, eu tenho alguma coisa que deixa esse indivíduo com TDAH. A senhora percebeu que os pacientes que a senhora está atendendo são respiradores bucais? Não. Como é que a senhora quer tratar um TDAH se o cérebro não tem oxigênio suficiente para dar um feedback daquilo que o cérebro está enxergando? É que eu coloco na minha mão. Coloquei para ela assim, ó. Aqui eu tenho um cérebro. O cérebro recebe os estímulos neurais e tudo que ele está enxergando, ouvindo, né? Do meio. Tá? O cérebro recebe e dá um feedback. O feedback é o AVD, que eu chamo, atividade de vida diária. Então, o cérebro está aqui, recebe os estímulos, passa para cá e ele vai viver o dia a dia. Mas se eu tenho um cérebro com menos oxigênio, eu não tenho os estímulos entrando aqui e saindo menos do lado de cá? O feedback não vai ser alterado? Doutor, é verdade. Então, aonde está o problema dele? Está no cérebro? Não. Está no nariz. Aí ela virou para mim, aí você já foi longe demais. Ela falou para mim. Não, é o começo de tudo. Se uma criança respira pela boca e tem 30%, 40% a menos de oxigenação que deveria ter, como é que esse cérebro vai funcionar? Por que ele é hiperativo? Porque vai mexer. Dormindo, ele mexe para todo lado. Um TDAH dormindo, acordado, fala sozinho, senta na cama, conversa, canta, o sonambulismo. São indivíduos respiradores bucais. Aí ela falou, doutora, eu preciso pagar 2 consultas no final, porque ela... Puxa vida, eu vim aqui para ver roncapneia e aprendi como eu vou tratar meus pacientes. Eu falei, não é que a senhora aprendeu, é que eu que tenho de fazer os meus pacientes entender aonde eu quero chegar. Lembra que eu comentei com vocês? Eu tenho de saber quais são o que o paciente tem, as dificuldades dos meus pacientes, aonde está a disfunção dos meus pacientes. Aí eu quero saber aonde eu quero chegar com esse paciente. Uma psicóloga que trabalha com pacientes comportamentais, né? Com alterações de comportamento. Onde começa a alteração? No pé, na boca? No intestino? Não. Começa onde? No nariz e na boca. E ela nunca tinha percebido, né? Nunca, como Pedro, que mandou uma foto, que eu vi na foto lá, essa criança respiradora bucal, né, Pedro? Um gordinho que estava lá. Quer dizer, então, eu comecei a enxergar, quando eu comecei a mexer muitos anos atrás, eu comecei a enxergar as pessoas lá de fora. E o psicólogo só vê, quer dizer, faz uma análise e depois quer colocar dentro do cérebro o resultado do processo. E não é. E ela saiu, puxa vida, vai trazer o marido dela, porque vai tirar o marido dela do outro quarto que está dormindo, porque ele também precisa entender isso que eu conversei, que o problema não é dela. O problema é funcional. Se o nariz de boca funciona, e ele não tem ronco, mas ele tem um problema sério de rinite, de alergia, é tudo crônico. Meu marido tem um monte de coisa crônica. E aonde que eu vou trabalhar? Pedro, Marcos, aonde que eu vou trabalhar, Virgínia? Nariz e boca do paciente. Aí eu mostrei para ela as fotografias que eu mostrei para vocês. Como é que deglute, como é que respira, como é que faz, o que é respirar. E como que eu posso fazer isso para ela, os exercícios. Já saí com a radiografia, amanhã depois já está com a radiografia lá comigo. Vai sentar de novo. Então, eu não tenho uma consulta só, né? Tem 2 consultas. Só que eu faço uma só. Eu cobro uma consulta. Eu começo e vou terminar quando eu fizer o quê? O plano de trabalho para o paciente. Eu tenho de coisa. Desculpa.
Eu tenho de conhecer o paciente, ver onde está a disfunção, fazer o planejamento e mostrar para o paciente. Quando eu mostrar para ele, ele já sabe como é que funciona o nariz, já sabe como é que funciona a boca, como é que deglute, por que ele tem de botar o oxigênio, o que é o primeiro cérebro, o segundo cérebro. E eu nunca tinha levado... Outra coisa que eu também vi, quando eu fiz aquele trabalho nas escolas aqui em Goiânia, por acho que 3 ou 4 anos, ou 6 anos, eu cheguei até a escola e ia por 6 anos. Toda quarta-feira ia lá. Que tinha as crianças TDAH. E essas crianças, quando eu cheguei na escola, era só professor, só filho de professor que queria tratar. E os outros? E aí, as psicólogas de lá, comecei a mostrar realmente que todo o processo, claro, não é da psicóloga, não é da pedagoga, não é da professora, não é da diretora, não é da secretaria da educação que está lá. Todas essas crianças eram respiradoras bucais. Aí eu fui ensinar as professoras a fazer exercício, mesma coisa que eu faço nos meus pacientes quando entro para fazer um trabalho. E pela face dela, ela nem falou que ela roncava, depois que ela começou, né? Primeiro eu faço uma apresentação, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O cara falou, eu não sabia que a odontologia, que o dentista fazia isso. Aí eu fui falar para ela que eu não sou dentista. Nós estamos no século XXI. Eu sou um médico orofacial, a odontologia já ficou para trás. Eu tenho que trabalhar com o dono do dente. E o dono do dente tem o quê? Uma boca e um nariz, que ninguém trabalha com saúde. Eu falei para ela, o que eu vou vender para a senhora, a quanto vai ficar? Vai ficar caro. Eu falei, lógico que fica caro. Todo o trabalho de manutenção de saúde deve ficar mais caro do que a doença. Imagina se a senhora paga quanto por mês para um plano de saúde que é só para atender doente. 200, 300, 500 reais só para atender doença? Imagine se eu tiver um plano para a senhora nunca ficar doente. Quanto a senhora quer? 10 reais? 100 reais? Ou a senhora me paga 1.000? Mas a senhora nunca vai ficar doente. Agora, o que é uma doença? Não é uma disfunção? Se eu sei como é que os órgãos funcionam, o Pedro sabe da filha dele, né, Pedro? Na próxima aula nós vamos conversar. Se ela tivesse dado uma má na posição correta, usado os canudinhos que usa para comer, corrigido a deglutição até os 2 anos e meio, 3 anos, como é que ela estaria hoje? E nós também, né? Né, Marta? Precisaria passar tudo o que você passou na vida? Eu fui até um determinado ponto da minha vida. Aí eu falei, opa, para que eu quero descer, para o avião que eu quero descer, como diz. E fui ver o que eu tenho, porque toda vez que eu ia fazer um check-up era 10 remédios, entrava na farmácia, meu Deus. E quando eu saí do Brasil, que é outra cabeça, pessoas pensam em manutenção de saúde, né? E poucos fazem tratamento de saúde, que é a nossa proposta. E quando você trata, você sabe que você não vai sentar numa mesa e comer 4 bifes, 5 ovos, né? Como a Marta fala, você tem que comer de tudo e de tudo um pouco. E mesmo assim, mastigar bastante, né? Mastigar muito, né? Vamos começar?